É cedo em Los Angeles. Um comboio de sedã sem identificação para abruptamente em frente à sede da Igreja da Cientologia. Em segundos depois, 156 agentes do FBI saem correndo, inundando o saguão do prédio. É a maior operação da história do FBI até aquele momento. Agentes correm pelos corredores, chutando portas de salas trancadas e gritando: FBI, ninguém se mova. Escritórios são vasculhados metodicamente, arquivos são abertos, fragmentadoras de papel e pastas são apreendidas como evidência. A operação dura hora após tensa hora. 21 horas, para ser exato. E no final, os agentes retiraram um caminhão de carga de 16 toneladas de documentos e equipamentos. O que esses documentos revelam irá chocar o mundo. Uma conspiração secreta de anos pela Igreja da Cientologia para infiltrar-se no coração do governo dos Ismael. Enquanto caixas de arquivos são carregadas no caminhão, a verdade é revelada. Esta não foi uma incursão comum, foi o clímax da Operação Snow White, uma das maiores operações de espionagem interna já perpetradas. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar alguns anos. Estamos no início dos anos 1970 e a Igreja da Cientologia está em guerra. Não é uma guerra de armas e soldados, mas uma guerra contra a informação. O governo dos Estados Unidos e outras nações estão ficando suspeitos das atividades da Cientologia. O IRS retirou o status de isenção de impostos da Igreja após uma auditoria. Impôs uma pesada multa fiscal. A FDA invadiu os escritórios da Cientologia devido a falsas alegações médicas sobre seus dispositivos emitter. Até mesmo o fundador da Cientologia, L. Ron Hubbard, está sob pressão. Ele foi acusado de fraude no exterior e está evitando intimações vivendo a bordo de uma flotilha marítima chamada Sea Org. Resumindo, a Cientologia está sob ataque. Hubbard, Bird, um escritor de ficção científica que se tornou guru, está furioso com o que vê como perseguição do governo. Ele sempre defendeu uma política de tolerância zero para críticos ou inimigos. Na verdade, anos antes, ele havia sugerido uma ideia ousada. Os cientologistas deveriam infiltrar-se em agências governamentais, assumindo empregos nelas. Agora, enfrentando crescentes problemas legais e de relações públicas, Hubbard decide que é hora de colocar essa ideia em ação em grande escala. Ele autoriza uma campanha secreta para encontrar e eliminar todas as menções desfavoráveis sobre a cientologia ou ele mesmo dos arquivos do governo. Se o governo tiver informações comprometedoras, a Igreja vai roubar ou destruir, faça o que for necessário para proteger a reputação e os bens da Cientologia. Hubbard confia essa missão a um grupo seleto dentro da Igreja, conhecido como Escritório do Guardião, liderado por sua terceira esposa, Mary Sue Hubbard. Mary Sue é a segunda em comando de confiança de Hubbard, e ela dirige o Escritório do Guardião como uma agência de inteligência. Eles apelidaram a iniciativa de Operação Branca de Neve, um nome estranhamente fantasioso para uma conspiração implacável. Mas o nome é apropriado. O objetivo é limpar os arquivos do governo, apagando qualquer coisa que pinte a Igreja de forma negativa. Assim como a Branca de Neve esfregava o chão, exceto que esses agentes vão esfregar arquivos em vez de cozinhas. O que começa em 1973 como um projeto modesto, rapidamente se transforma em uma enorme operação de espionagem mundial. O escritório do The Guardian comanda um exército de agentes da Cientologia, com até 5.000 agentes secretos globalmente, e os insere onde quer que informações úteis possam ser encontradas. Eles penetram em 136 agências governamentais, embaixadas estrangeiras e consulados ao redor do mundo. Dos Estados Unidos à Europa e além, espiões da Cientologia se infiltram em escritórios e arquivos sob falsos pretextos. Na Alemanha Ocidental, no Reino Unido, na Itália. Cada país é um novo campo de batalha. Eles dão às suas submissões nomes de código brincalhões baseados no tema Branca de Neve. Projeto Apple, Projeto Mirror, até mesmo o Projeto Bashful e Dope, enquanto eles invadem edifícios do governo ou se infiltram em posições de funcionários. É espionagem em uma escala sem precedentes, realizada por pessoas que durante o dia parecem ser funcionários comuns, secretárias e estagiários. Mas o alvo principal é os Estados Unidos. A maior preocupação de Hubbard é o que o governo dos Estados Unidos sabe ou planeja em relação à cientologia. Primeiro da lista, o Serviço de Receita Federal. O IRS está perseguindo a Igreja por impostos atrasados e tem anos de arquivos investigativos sobre as finanças da Cientologia. Se Hubbard quer sua isenção de impostos de volta ou evitar multas pesadas, esses arquivos do IRS são uma ameaça. Então, o plano é simples: infiltrar no IRS e roubar tudo o que puder. Em meados de 1974, dois jovens cientologistas, Michael Meisner e Gerald Bennett Wolfe, passaram pelas portas da sede do IRS em Washington, D.C., não como intrusos, mas como funcionários. Eles foram contratados como funcionários de baixo nível, a cobertura perfeita. Com crachás legítimos do IRS presos às suas camisas, eles podem circular livremente pelos corredores, e é isso que fazem. Durante o dia, Meisner e Wolfe diligentemente arquivam documentos e buscam café como empregados exemplares. À noite e nos finais de semana, eles se tornam ladrões. Às ordens do escritório do Guardião,
localizar e remover qualquer arquivo marcado como cientologia. Wolf, em especial, mantém um olho nos arquivos de organizações isentas de impostos e em qualquer coisa relacionada às batalhas legais em andamento da cientologia. Sempre que ele encontra algo interessante, ele espera um momento tranquilo. Então pega o arquivo da prateleira. Gerald Wolf. Entendi. Igreja de Cientologia versus Receita Federal. Litígio. Isso parece importante. Michael Meisner. Bom, vamos copiar e sair. Seja rápido. Os dois agentes secretos costumam levar documentos para uma copiadora próxima. Wolf é conhecido por usar as próprias máquinas copiadoras da Receita Federal depois do expediente, ousadamente fotocopiando arquivos confidenciais em papel do governo. Às vezes, eles retiram os documentos completamente. Eles enchem pastas com papéis roubados e saem passando pela segurança, misturando-se com a equipe que trabalha lá até tarde. Toda semana, Meisner e Wolf acumulam pilhas de memorandos confidenciais, relatórios, atas de reuniões, qualquer coisa que mencione a cientologia ou L. Ron Hubbard. Eles até conseguiram interceptar documentos de estratégia interna do governo sobre processos em andamento. Em uma ocasião, Wolf invade os escritórios dos advogados do Departamento de Justiça, que lidam com os casos de cientologia, em 3 sábados consecutivos e tira fotocópias de 12 arquivos grossos, detalhando a estratégia legal do governo. Esses são entregues diretamente aos advogados da cientologia, dando à igreja uma grande vantagem no tribunal ao conhecer o plano de jogo da outra parte. Milhares de páginas de documentos governamentais roubados são enviadas de volta para a sede da cientologia em Los Angeles. Meisner escreve resumos e destaca os trechos principais antes de encaminhá-los para cima na cadeia. Cópias chegam à mesa de Mary Sue Hubbard. Ela quer ver tudo. Em Los Angeles, a liderança da cientologia está empolgada. Quanto mais eles aprendem, mais eles querem. E não é apenas papel. Grampear telefones torna-se outra arma na Operation Snow White. Em novembro de 1974, o IRS agenda uma reunião de alto nível para discutir a batalha da igreja sobre o status de isenção fiscal. A cientologia toma conhecimento disso. Na noite anterior à reunião, um agente da cientologia, com o codinome Herman, entra sorrateiramente em uma sala de conferência do IRS sob o manto da escuridão. Ele discretamente coloca um dispositivo de escuta em uma tomada elétrica. No dia seguinte, enquanto os oficiais do IRS realizam sua reunião a portas fechadas, cada palavra está sendo transmitida por um sinal FM oculto para um posto de escuta da cientologia em um carro do lado de fora. A igreja grava toda a discussão em fita. Naquela noite, as transcrições da reunião privada do governo estão a caminho do escritório da guarda da cientologia. O IRS não faz ideia de que foi literalmente grampeado, e este é apenas um exemplo. Espiões da cientologia se infiltram ou espionam o Departamento de Justiça, o Departamento do Tesouro, a Guarda Costeira, a Agência de Combate às Drogas. Mesmo a Associação Médica Americana e a Associação Psiquiátrica Americana, estas duas últimas porque Hubbard odiava a psiquiatria com paixão. Praticamente qualquer organização que possa ter arquivos críticos à cientologia é um alvo válido. Eles chamam isso de limpar os arquivos, mas na verdade estão roubando os arquivos. E aprender todos os segredos do governo sobre a igreja. Hubbard acredita que essa inteligência permitirá que a cientologia contra-ataque preventivamente qualquer ação legal e desacredite qualquer informação prejudicial. Isso pode até possibilitar que a igreja apague ou destrua os registros mais sensíveis, efetivamente eliminando a verdade dos arquivos oficiais. Afinal, se esses registros não existem, o governo não tem nada para usar contra eles, certo? Em 1975, Mary Sue Hubbard e seus deputados estão pressionando ainda mais. Eles emitem ordens do programa de guardiões, como uma codinomeada Projeto Chifre, instruindo agentes a roubar papel timbrado do IRS e forjar cartas para encobrir seus rastros. Outra diretiva ordena a infiltração de qualquer agência que possa emitir intimações contra a cientologia. Assim, a igreja pode receber avisos antecipados de investigações iminentes. Os conspiradores estão se intensificando, ficando mais ousados e mais desesperados para não deixar pedra sobre pedra. Mas quanto maior fica uma conspiração, mais difícil é mantê-la escondida. Em meados de 1975, centenas de invasões e furtos foram realizados, e alguns quase acidentes quase expuseram o plano. Os seguranças estão começando a ficar desconfiados. Em uma noite de primavera de 1976, Meisner e Wolf se esgueiram pelo escritório de operações internacionais do IRS, tentando pegar mais um lote de arquivos. Mas um dos funcionários da limpeza nota 2 figuras sombrias mexendo com uma porta. O segurança exige identificação. Por um instante, Meisner e Wolf pensam que acabou, mas esses dois estão preparados, meio que. Wolf apresenta calmamente seu legítimo crachá de funcionário do IRS. E Meisner produz uma falsa convincente. Eles inventam uma história sobre trabalhar até tarde. O segurança os observa, depois os documentos, e surpreendentemente os deixa passar.
Na verdade, ele até pediu à faxineira que destrancasse a porta para eles, a mesma porta que eles estavam tentando acessar secretamente. Meisner e Wolff trocam olhares incrédulos. Isso foi por um triz. Mas eles se safaram dessa vez. No entanto, a sorte deles está prestes a acabar. Algumas semanas depois, a dupla embarca em outra missão de alto risco, desta vez no Tribunal dos Estados Unidos em Washington, D.C. Eles descobriram que um procurador assistente dos Estados Unidos, Nathan Dodell, tem arquivos sobre a cientologia. Ele está lidando com um caso legal envolvendo a igreja. Wolff e Meisner conseguiram roubar as chaves do escritório de Dodell, fazer cópias e devolver os originais sem deixar rastros. Eles planejaram múltiplas invasões no tribunal. Fingindo serem pesquisadores de bibliotecas jurídicas, eles entram no escritório de Dodell após o expediente e fotocopiam pilhas de documentos. Por um tempo, funciona. Em noites sucessivas, eles copiam audaciosamente centímetros de arquivos sobre a cientologia dos armários de Dodell, até mesmo documentos da polícia de DC e da FDA que estão armazenados lá. Eles sempre devolvem os originais, esperando que ninguém perceba. Mas em uma dessas noites, uma bibliotecária vigilante chamada Geraldine, vamos chamá-la de Sra. Johnson, percebe algo estranho. 2 homens que ela não reconhece estão vagando para dentro e para fora da biblioteca de direito em horários estranhos. Ela os confronta. Eles assinaram corretamente? Eles murmuram uma desculpa. Ela não acredita. Johnson os avisa para não voltarem sem autorização adequada, e então ela faz exatamente o que qualquer bom bibliotecário faria nessa situação. Ela relata o incidente. Ela alerta as autoridades que indivíduos suspeitos têm acessado áreas que não deveriam. O escritório do procurador dos Estados Unidos a instrui. Se você os vir novamente, ligue imediatamente para o FBI. Algumas semanas depois, em 11 de junho de 1976, Meisner e Wolff retornaram ao tribunal para mais uma rodada de roubo de documentos, sem perceber que a rede está se fechando. Eles entram com nomes falsos como de costume, pegam o elevador e entram na biblioteca, pensando que enganaram o sistema com uma carta de permissão falsa. Mas a Sra. Johnson os reconhece assim que entram. Desta vez, ela nem se dá ao trabalho de confrontá-los. Ela liga discretamente para o FBI. 2 agentes correm e pegam a dupla da cientologia em flagrante no corredor fora do escritório de Dodell. Os agentes examinam as identificações. A tensão é palpável. A farsa de Meisner poderia ser exposta a qualquer momento. Pensando rápido, Meisner e Wolff inventam uma história de que estão lá apenas fazendo pesquisa jurídica, fotocopiando alguns livros de direito e arquivos de casos para estudo pessoal. Eles mantêm a mentira, nunca mencionando a cientologia. Após cerca de 20 minutos de questionamento acirrado, algo inesperado acontece. Os agentes do FBI decidem que não têm evidências suficientes para prendê-los no local. Talvez a calma dos homens e a verdade parcial, Wolff é um funcionário do IRS, afinal de contas. Faz os agentes hesitarem. Incrivelmente, o FBI os deixa ir, por enquanto. Meisner e Wolff saem do tribunal para a noite, seus corações disparados. Eles não conseguem acreditar que conseguiram sair de um encontro com o FBI apenas com conversa, mas sabem que estão ficando sem saída. Logo depois, Meisner contacta seu responsável em Scientology e relata o ocorrido. O escritório do Guardian entra rapidamente em modo de controle de danos. Eles rapidamente inventam histórias de cobertura para os 2 homens. A Meisner é instruído a ficar na dele. Em poucos dias, Gerald Wolff é preso. O FBI não iria deixar suas suspeitas de lado, e Wolff é pego no IRS com um passe governamental falso em sua posse. Ele é acusado de crimes relacionados à identidade falsa e às invasões. Um juiz convoca um grande júri para investigar este caso bizarro. Pouco tempo depois, um mandado de prisão é emitido para Michael Meisner também, mas a igreja não está disposta a abrir mão de seu valioso agente. Funcionários da Cientologia escondem Meisner, transportando-o pelo país sob nomes falsos para escapar do FBI. Durante meses, Meisner é um fugitivo sob a proteção da igreja. Ou talvez a palavra correta seja cativeiro. Ele é vigiado para garantir que não deserte ou revele seus segredos. Conforme a pressão legal aumenta, Meisner fica cada vez mais ansioso e desiludido. Ele sabe que o jogo acabou e não quer ir para a prisão por seguir ordens enquanto os superiores ficam livres. Na primavera de 1977, Michael Meisner já está farto. Apesar de ser vigiado, ele consegue escapar de seus vigilantes e, em uma virada dramática, entra em contato com o FBI. Este é o momento em que a conspiração realmente se desenrola. Meisner, outrora um leal espião da Cientologia, muda de lado. Ele concorda em contar tudo ao FBI em troca de clemência. Ele revela toda a história, as infiltrações, os documentos roubados, as ordens da própria Mary Sue Hubbard, munidos com o testemunho de Meisner e os documentos já recuperados de Wolff. As autoridades federais finalmente têm o que precisam para atacar o coração da Operação Snow White. Isso nos leva de volta a 8 de julho de 1977. Armados com mandados de busca, o FBI desce sobre propriedades da Cientologia em Washington, D.C., Los Angeles e Hollywood simultaneamente. A operação em Los Angeles envolve 156 agentes e é um espetáculo logístico.
O FBI nunca mobilizou tantos agentes para uma única operação antes. Ao longo do dia, eles esvaziam salas de arquivos e arrombam cofres em escritórios da cientologia de uma costa a outra. O que eles encontram é impressionante. Agentes descobrem dezenas de milhares de documentos que haviam sido roubados de agências governamentais. Armário após armário está cheio de dossiês marcados com selos governamentais. Receita Federal, Departamento de Justiça, Polícia Federal, até mesmo documentos de embaixadas estrangeiras. As evidências de infiltração, escutas telefônicas, arrombamentos, tudo está agora nas mãos do governo federal. Além disso, as incursões revelam arquivos sobre outras operações clandestinas que a cientologia estava conduzindo contra inimigos percebidos. Um desses arquivos está rotulado como Operação Freakout, um plano assustador para incriminar uma jornalista, Paulette Cooper, uma crítica vocal da cientologia, por uma falsa ameaça de bomba. Há planos para difamar ou neutralizar prefeitos, juízes e funcionários que se opuseram à igreja. A amplitude da má conduta é quase difícil de acreditar. É como se existisse uma CIA paralela, operando a partir da sede da cientologia. Se tudo isso soa como uma teoria da conspiração maluca, é porque era, exceto que acabou sendo verdade, documentada em papel. A igreja de Scientology, claro, fica na defensiva. Surpreendidos pelas batidas, eles acusam o governo de exagero. Eles comparam o FBI à Gestapo e insistem que os arquivos apreendidos são propriedade da igreja retirados de contexto. Mas as montanhas de evidências dizem o contrário, e em breve o assunto será levado aos tribunais. Em agosto de 1978, um grande júri federal indiciou 11 altos funcionários da cientologia por uma série de acusações graves. Entre eles está Mary Sue Hubbard, a grande arquiteta da Operação Snow White e esposa de L. Ron Hubbard. A acusação parece algo saído de um romance de espionagem. Conspiração, roubo de escritórios do governo, roubo de propriedade do governo, obstrução da justiça e mais. O próprio L. Ron Hubbard é nomeado como co-conspirador não indiciado, o que significa que os promotores acreditam que ele estava envolvido, mas ele não foi formalmente acusado. Hubbard, sempre o escorregadio comandante, já está em profundo esconderijo neste ponto. Ele nunca enfrentará julgamento e viverá o resto de sua vida isolado para evitar intimações. A batalha legal que se segue é intensa. Os advogados da cientologia criam todos os obstáculos que conseguem imaginar. Eles até tentam intimar quase 150 agentes federais e remover um juiz do caso, basicamente tentando inundar o caso em caos processual. Mas não funciona. Diante de evidências esmagadoras e testemunhos de primeira mão condenatórios de pessoas como Michael Meisner, os réus veem o que está por vir. Em 1979, a maioria dos líderes da cientologia indiciados, incluindo Mary Sue, se declarou culpada como parte de um acordo. Eles se declaram culpados de uma única acusação de conspiração e, ao fazer isso, evitam um julgamento prolongado e acusações adicionais. Em 6 de dezembro de 1979, chega o dia do julgamento. Mary Sue Hubbard e 10 outros oficiais da cientologia ficam diante de um juiz federal para ouvir seu destino. O juiz não hesita. Cada um dos principais conspiradores é condenado a 5 anos de prisão federal e multado em $10 mil. Mary Sue Hubbard, que foi uma vez a poderosa chefe do Guardian's Office, agora é uma criminosa condenada indo para a prisão. Vários outros, os deputados que supervisionaram vários aspectos da infiltração, também recebem sentenças de 4 a 5 anos. Alguns jogadores menores recebem penas ligeiramente menores ou liberdade condicional, mas a mensagem é clara: a Operação Snow White acabou e seus mentores estão indo para a prisão. L. Ron Hubbard está notavelmente ausente do tribunal, oficialmente não indiciado, mas inconfundivelmente implicado. O juiz comenta com ênfase sobre o caso, rejeitando qualquer noção de que esses crimes fossem algum tipo de protesto político. Em uma declaração devastadora do tribunal, ele observa que roubo e furto, para proteger a imagem de uma organização privada, não qualificam como atos políticos. São crimes, pura e simplesmente. Os altos membros da cientologia, liderados por Mary Sue, abusaram da confiança do público e agora devem pagar o preço. Após o ocorrido, a Igreja da Cientologia passa por uma séria reflexão ou pelo menos uma reformulação. O notório Escritório do Guardião é dissolvido até 1983. Suas funções são incorporadas a uma nova entidade com um nome mais inofensivo, o Escritório de Assuntos Especiais. A Igreja se distancia, publicamente pelo menos, das operações desonestas do Escritório do Guardião. Mary Sue Hubbard é discretamente removida de qualquer posição de autoridade. Ela cumpre cerca de 1 ano de prisão antes de ser libertada em liberdade condicional no início dos anos 1980 e leva uma vida relativamente tranquila até sua morte em 2002. Para o governo dos Estados Unidos, a exposição da Operação Snow White é tanto alarmante quanto validante,
porque revelou talvez a maior infiltração conhecida do governo federal na história. Um alerta de que até grupos domésticos podem representar ameaças internas à segurança nacional. Validando porque aqueles dentro de agências como o IRS e o FBI, que suspeitavam da interferência da cientologia, estavam absolutamente certos. O escândalo também provou que às vezes a verdade é mais estranha que a ficção. Uma igreja orquestrando uma saga de espionagem que penetrou o IRS, o DOJ e até governos estrangeiros. Nos anos seguintes, a cientologia continuaria a disputar com o IRS, embora por meios mais legais. A igreja iniciou uma avalanche de processos contra o IRS ao longo dos anos de 1980, alegando perseguição religiosa. Alguns dizem que essa pressão legal desgastou o IRS. Em uma reviravolta irônica, em 1993, cerca de 15 anos após as prisões da Operação Snow White, o IRS concedeu à cientologia o status de isenção de impostos que buscava há tanto tempo. Toda a negociação permanece envolta em mistério, mas muitos acreditam que foi essencialmente uma trégua. O IRS cedeu para que as centenas de processos fossem interrompidos. Alguém poderia brincar que, no final, a cientologia conseguiu com processos judiciais o que não conseguiu com roubos. Como um comentarista observou ironicamente, quem disse que o crime não compensa? A Operação Snow White continua sendo um capítulo impressionante, tanto na história religiosa quanto na jurídica. É uma história de fanatismo descontrolado, até onde um grupo iria. Quebrando a lei em grande escala, tudo em nome de defender seu credo e fundador. É um conto de advertência sobre poder, sigilo e arrogância. O próprio fato de que a liderança da cientologia certa vez supervisionou uma rede de 5.000 espiões infiltrando governos soa inacreditável. No entanto, aconteceu, e os registros do tribunal eternamente o comprovam. No final, a igreja que procurou limpar o registro de suas más ações acabou manchando eternamente sua própria reputação. A conspiração da Branca de Neve foi exposta para todos verem e os responsáveis foram para a prisão. Foi uma lição clara de que mesmo no mundo sombrio da espionagem e operações secretas, a verdade eventualmente vem à tona, às vezes revelada pelos mais improváveis dos denunciantes de dentro. A Operação Snow White, antes um segredo bem guardado, agora é uma lenda sombria, uma história verdadeira de intriga e traição que parece ficção. E serve como um lembrete de que, às vezes, as teorias da conspiração são reais e as consequências também são muito reais.